Hoje é sexta-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E talvez o dia do Natal neste ano difícil para todos nós, de 2021, tenha caído num sábado. Afinal, é no sábado, como diz Vinícius de Moraes, no seu belíssimo poema O Dia da Criação, que Jesus gosta de ver todo mundo bem. Mas hoje é dia 24 de dezembro, véspera da noite do dia do Natal. E ao longo dessa noite, as famílias que seguem o cristianismo se reunirão para jantar, trocarão muitos presentes, lembrando, alguns poucos, é claro, que há exatos 2021 anos atrás, nascia em Belém, localizada hoje no atual estado da Palestina, vejam vocês. Um menino cercado apenas do carinho dos pais. Não houve festa e a pobreza cercou o nascimento desse menino. Aliás, o nascimento desse menino, batizado com o nome de Jesus, foi acompanhado, como nos lembram todos os anos os presépios montados nas igrejas católicas, com as imagens do pai, da mãe, de um burro, de um boi e uma criança numa manjedoura. O recém-nascido, por falta de berço, foi colocado numa manjedoura assim. Isto é, aquele coxo que serve para dar alimento para os bois e para as vacas. Pois é. Esse recém-nascido foi colocado nesse coxo e foi assim que Francisco de Assis foi a primeira pessoa a montar um presépio no mundo cristão. E ele tomou os cuidados todos de colocar a criança numa manjedoura, a imagem do pai, a imagem da mãe, a imagem de um burro e a imagem de um boi. Num ambiente muito rústico, para tentar mostrar àqueles camponeses analfabetos e de vida simples a importância do nascimento daquela criança que havia sido parida com a missão de salvar a humanidade, vejam vocês. O primeiro presépio foi montado em 1223 numa igrejinha modesta, muito fria, pois nessa época do ano é inverno na Itália, na cidade montanhosa de Grécio. São Francisco tentava explicar àqueles simples camponeses que aquela criança, apesar de divino, era humano. E foi por isso que colocou o recém-nascido numa manjedoura. Afinal, deve ter pensado São Francisco, como alguém pode nos salvar de alguma coisa se afinal não foi humano? Por isso, hoje, para essa noite de véspera do dia do Natal de 2021, eu lerei para vocês um poema de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que retrata o menino Jesus como humano. Afinal, todos os dias nascem meninos Jesus. Na casa dos nossos familiares, na casa dos nossos vizinhos, e nascem meninos Jesus que ainda dormem em simples manjedouras, ou nascem meninos Jesus, sim, nas famílias muito pobres, daquelas que dormem, disputam o espaço nas ruas,
debaixo do minhocão, por exemplo. Ou então, nascem meninos Jesus, abandonados ou que abandonaram as suas famílias e caminham como zumbis pelas ruas de todas essas cidades. Esses meninos Jesus também nasceram divinos. Não se esqueçam de todos os meninos Jesus que existem no mundo, pois afinal é o menino Jesus humano que é divino. Vou ler para vocês o poema do livro Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, intitulado No Meio-Dia de Fim de Primavera. E diz assim: no meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra, veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e arrancar as flores para as deitar fora. E a rir, de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério. E de vez em quando, de se tornar outra vez homem e subir na cruz para estar sempre a morrer com uma coroa toda a roda de espinhos e os pés espetados por um prego sem cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos das ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como todas as outras crianças. O seu pai eram duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai, uma pomba estúpida, a única pomba feia no mundo, porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou e hoje vive na aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural, limpa o nariz com o braço direito, chapinha as poças d'água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as, atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães, e porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça dele, corre atrás das raparigas que vão aos ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes a saia. A mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas, quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas.
diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indicências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo coça-se com um bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que ele as criou, do que eu duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o para o colo, para casa. Ele mora comigo na minha casa, no meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural, ele é o divino que sorri, que brinca, e por isso é que eu sei que toda a certeza que ele é menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina, é esta minha cotidiana vida de poeta, e é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre, e que o meu mínimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde eu vivo, dá-me a mão a mim, e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre, a direção do meu olhar é o seu dedo apontado, o meu ouvido atento, alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos os dois, como um acordo íntimo, como a mão direita e a mão esquerda. Ao anoitecer, brincamos de 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. E depois conto-lhe histórias das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo ao mar e em altos mares, porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol, a variar os montes e os vales e a fazer doer os olhos os muros caiados. Depois ele dorme e eu deito, levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o despindo-o lentamente. E como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu, ele dorme dentro de minha alma. E às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, vira uns de cabeça para o ar, põe uns em cima dos outros e bate palma sozinho, sorrindo do meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu cansaço e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde. Ponha eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus
para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. Feliz Natal. Aqui, direto da minha praia, da República Anarquista dos Tupinambás de Parasqueçaba. Beijo a todos e a todas e uma noite de paz a todos vocês. E lembre-se dos meninos Jesus das calçadas. Beijo.